Oi, gente! Hoje nós vamos começar as leis morais. É a terceira parte aí do nosso livro. Olha como a gente já andou, né? Assim, ó, vamos começar diferenciando, né, uma lei moral de uma lei civil. Nós vivemos num país onde tem várias leis. E de um estado para o outro, às vezes alguma lei muda, né? Uma regra muda, de um estabelecimento para outro, a gente tem regras para seguir, de uma família para outra, a gente tem uma variação aí também de regras a serem seguidas, né? E isso são regras que as pessoas colocam para determinado povo, de determinada época, para poderem conviver em sociedade, né? Porque imagina cada um fazendo o que quer, vira bagunça. Então, em alguns povos, por exemplo, tem o casamento civil e o casamento religioso, no outro só tem o casamento civil, no outro só tem casamento religioso, no outro não tem nenhum nem o outro, né? Ou não precisa, né? Que nem agora tá cada vez mais comum aí a união estável, né? E alguns outros ainda existe o casamento poligâmico, né? Onde um homem pode casar com várias mulheres, né? Então, isso é um exemplo que a gente vai comentar depois em outro vídeo, quando a gente falar sobre reprodução, enfim, a gente vai comentar um pouco sobre esse tema específico. Mas hoje, o que eu queria mostrar para vocês? Que existem leis diferentes convivendo no mesmo período, porque temos povos diferentes, né? Então isso aí eu acho que é bem fácil para todo mundo entender, né? Então, com certeza, conforme a gente vai evoluindo, as leis vão mudando, né? Algumas leis hoje que são normais, há alguns anos não eram, né? Antigamente as pessoas podiam dirigir bêbado, não precisava usar cinto, né? Não precisava usar capacete para moto. Então, várias coisas ao longo do tempo foram mudando e é natural que mudem de acordo com o povo, tá? E aí a gente vai lembrar daqueles 10 mandamentos, né? Lá que Moisés, muito tempo antes de Jesus, escreveu, né? E apresentou aos seres humanos. Até a gente fala, né? Primeiro caso registrado ali de psicografia, né? Mas enfim, são leis de Deus, né? Leis que valem até hoje, né? Muda-se ali de repente o contexto, né, de não cobiçar a ovelha do próximo ali, as coisas do próximo, muda para o iPhone, para o carro, mas enfim, continua a mesma base, a mesma essência. No entanto, Moisés fez muita lei civil também. Por quê? Ele tinha um povo para administrar. E então, claro, que para o povo aceitar as leis deles, imagino que tudo ele dizia que era a lei de Deus, né? Que Deus mandou. E nessas leis, por exemplo, né? Não comer a carne de porco. Pensemos, hoje a gente sabe, a ciência nos explica que se a gente não cozinhar o suficiente a carne de porco, ela pode ser prejudicial à nossa saúde. Naquela época, não tinha uma forma de refrigerar, não tinha uma forma de preparo correto, né? Imagino que deveria ser bem mais complicado. Conforme iam percebendo que algum alimento fazia mal, sem entender o motivo, já logo se proibia. E deu, né? Aquela coisa de usar saia, roupa de mulher, não sei o que e tal, homem tem que usar calça. Jesus usava os mantos, um vestidão, não existia calça naquela época, nem na época, muito menos na época de Moisés. Então vejam que as coisas são na sua época. Mas eu vou destacar uma das regrinhas lá que Moisés colocou, primeiro, né, que prova que existia e existe a comunicação com os espíritos, quando ele proíbe a comunicação com os espíritos. Se ele proibiu é porque era uma coisa que existia. Vamos ver, será que ele proibiu porque ninguém poderia falar, nunca poderia falar? Vamos pensar. Moisés proibiu que o povo conversasse porque naquela época tinha muitos médiums, né, que conseguiam se comunicar com os espíritos e usava essa comunicação para saber, eu caso com a fulaninha, a plantação vai dar bem esse ano,
eu vendo minha ovelha. Então, para coisas do dia a dia, coisas né, que não é, a gente não é uma coisa que a gente deveria estar ocupando os espíritos. Então, quando ele viu que estava sendo usado de uma maneira fútil, ele proibiu até que pudesse organizar isso de uma forma mais consistente, né? Como até hoje na casa espírita, ninguém pode chegar lá e entrar num mediúnico e querer conversar com espíritos. É necessário todo um estudo, todo um preparo para ti, para um grupo mediúnico. Pelo menos deveria ser assim, né? Algumas casas não fazem dessa forma, mas deveria ser. Mas Moisés seguiu falando com os espíritos. Moisés apareceu para Jesus, junto com Elias, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Logo, a comunicação dos encarnados com os desencarnados continuou. Então a gente tem que contextualizar época, povo, para entender as leis que atendiam a necessidade daquele período. E as leis morais que Kardec nos apresentam, divididas em 10, e que nós vamos ver, vamos estudar nos nossos próximos vídeos, elas vão nos trazer diferentes pontos da nossa vida, do cotidiano, que atendem às nossas necessidades hoje, tá? E essas leis, elas vão nos provocar a colocar em prática aquilo que a gente está vendo, a gente refletir sobre o que a gente está fazendo, a gente pensar se está seguindo aquela lei, ou até mesmo entender o porquê das coisas, né? Eu passo tantas horas da minha vida trabalhando, eu podia estar estudando, eu podia estar na casa espírita, eu podia estar ajudando os outros. Mas o trabalho é uma lei natural. E aí quando a gente se dá conta disso, de repente a gente tem uma aceitação melhor, né, da nossa rotina, da nossa necessidade. A gente consegue ter esse limite do certo e do errado, né? Onde é que estão gravadas essas leis? Aqui, no nosso inconsciente, na nossa memória, lá mais íntima. É o que deveria nos dar essa noção de certo e errado. Mas algumas pessoas ainda estão muito longe de compreender, né? Então, a partir desse encontro, e nos próximos 10 encontros, nós vamos trabalhar uma lei, né, por encontro, para que a gente possa entender e praticar. Então, além da gente ter uma lei, entender essa lei, nós vamos ter um tema de casa. Só que não é um tema de casa para me entregar, é um tema de casa com Deus. É a hora de acertar as contas com Deus, né? Então, que a gente possa se preparar, porque é aquilo que eu já falei, né, para vocês, nos encontros anteriores, né? No início é muita teoria, é como as coisas foram criadas, o que é espírito, o que é perispírito. E agora, quando entra nessa parte moral, é a hora que nos provoca a mudança. Então é a hora da gente começar a se mexer. Espero que estejam todos preparados, ninguém fique assustado. E no próximo encontro, então, a gente começa a nossa primeira lei. Espero vocês!